Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao assunto de funções. Nesta aula, vamos fazer algumas atividades. Eu tenho aqui 5 questões. Quem tiver interesse e tiver condições também, né, já pode ir treinando. Pode dar aqui, anotar as questões, dar um pause no vídeo, tentar fazer algumas das questões. Isso é muito importante que vocês tentem fazer. Essa primeira questão, por exemplo, cria um programa que recebe um valor de raio e calcula a área do círculo, né? Então, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado, ou seja, raio vezes raio. Então, é bem simples de fazer. Seria interessante que você tentasse fazer antes de ver a resolução aqui nesta aula. Depois passaria para a segunda questão. Modifique o programa anterior para calcular a área de 4 círculos. Nesta questão, já é importante que você utilize uma função. Na primeira questão, nem tanto, mas nessa sim. Na terceira questão, modifique o programa anterior para calcular a área de diversos círculos, não é? Então, tem uma diferença aí, porque na questão 2 tem determinada a quantidade de círculo e na 3 já não aparece a quantidade determinada. Então, vocês têm que lembrar o que vocês têm que modificar de uma questão para outra. A questão 4, a partir das funcionalidades do programa desenvolvido anteriormente, acrescente o cálculo do volume de um cilindro. Então, se a área do círculo é π vezes raio, que é raio ao quadrado, né? A área do cilindro é π vezes raio, que é raio ao quadrado, vezes a altura. Só acrescenta isso. Então, a gente tem que saber aproveitar o que a gente já tem de código e acrescentar outro, né? Nós vamos fazer aí uma chamada bem interessante dessas funções. E assim que modifique o programa da questão anterior, ofereça a possibilidade de escolha entre calcular a área de um círculo ou o volume de um cilindro. Então, ao iniciar o programa, o usuário, vamos dizer assim, naquela telinha preta, né, você vai poder escolher o que é que você quer fazer, né? Se é calcular a área de um círculo ou o volume de um cilindro, ok? Aí você pode modificar também ainda mais para calcular a área de diversos círculos, diversos cilindros também, né? Que a gente já fez em aulas passadas. Então, vamos para a prática, né? Vamos resolver criar um programa que recebe um valor de raio e calcula a área do círculo, ok? Então, eu só coloquei aqui nessa questão, denominei aqui questão 1.c, incluir a biblioteca stdio.h, a biblioteca que vai nos permitir fazer entrada e saída, né? Utilizando printf, scanf. E coloquei aqui o método main, que é por onde todo programa em C inicia a sua execução, ok? Lembrando que nós temos o π, nós vamos usar o π, que geralmente tem um valor de 3,14. Como o π não muda, nós já podemos colocar aqui, ó, ele como define, né? Criar uma constante. Geralmente nós colocamos a letra maiúscula e aqui inserimos o valor. Então, π é 3,14. Já iniciamos assim o nosso código. Aqui no método main, né, lembramos que recebe um valor de raio. Se ele recebe, né, nós vamos pedir para o usuário digitar. Então, nós vamos colocar aqui um printf, digite um valor para o raio. Coloco 2 pontos, dou um espaço para não ficar colado, né? Pronto, aqui só imprime a mensagem na tela, digite um valor para o raio, mas quem vai recuperar o que foi digitado é o scanf, né?
Coloco aqui, eu vou criar, vou ter que colocar o que foi digitado do teclado em uma variável. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada raio. E aqui eu coloco o endereço para ser armazenado no endereço do raio, não é isso? Utilizando o e-comercial. Uma coisa que nós podemos também estar fazendo, né, é ir testando o código. Você digitou essa parte aqui, você, será que eu coloquei certo? Será que é o e-comercial? Então você pode ir testando o seu código. O meu estava aqui. Então apareceu aqui, né? Digite um valor para o raio. 5.8. Eu dou um Enter. Pronto. Não fiz nada, não imprimi nada. Então tá ok. Não deu erro, né? Esse era o objetivo. Se eu tenho o valor do raio e eu sei como é que calcula aqui o resultado, né? Vamos dizer assim. Então, o resultado é igual ao π, né, que nós já temos, vezes o raio, vezes o raio. Né? Então, o resultado, na verdade, a gente pode colocar a área do círculo. Vamos colocar aqui, fica melhor a gente... área. Ao invés de colocar resultado, o resultado é muito genérico. Seria bom que nós colocássemos nome de variáveis que já dissesse o que é aquela, o que representa aquela variável. Ok? Então, a área do círculo, ficou melhor agora, é igual a π vezes raio vezes raio. E aí, eu vou imprimir. Vou colocar aqui um printf. Área do círculo. Área do círculo. Ponto e vírgula aqui, eu vou colocar um barra N. 2 barras N aqui e 2 depois para deixar ela separada, assim fica mais fácil a visualização. Vou testar. Tive um erro. A área do círculo está aqui embaixo, ó, não declarado. Então é porque é área underline círculo. E eu coloquei área do círculo. Então essa variável apresenta como não declarada, porque ficou uma variável diferente, né? Então eu vou tentar novamente. Apareceu, digite um valor para o raio. Eu vou digitar o valor 2. A área do círculo é 12,56, né? Então a gente pode testar também, seria interessante. Estou abrindo aqui a calculadora. E aí o π é 3,14, né? Vezes o raio, vezes o raio, que dá 12,56. Então, confere, calculou certinho. Ok? Então, com essa questão aqui, né, eu já estou atingindo o objetivo da questão 1. Cria um programa que recebe um valor de raio e calcula a área do círculo. Entendeu? Aí ele pede o seguinte. Modifique o programa anterior para calcular a área de 4 círculos. Né? E aí, como é que nós vamos fazer? Né? Tem várias formas.
eu posso fazer primeiro para repetir 4 vezes, né? Eu vou colocar ela dentro de um for, porque o for, quando eu tenho uma repetição, que eu já tenho a quantidade determinada, o laço mais apropriado nesse caso é um for, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu posso repetir isso aqui 4 vezes, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V isso aqui 4 vezes, mas eu repito o código. Não é o objetivo na programação você estar repetindo trechos de código, entendeu? E com isso, a gente também, não é, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um for, int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que 4, ponto e vírgula, i mais mais. Com este for, eu já estou fazendo com que ele itere aqui, ele faça a interação 4 vezes. Por quê? Ele vai de 0 a 3. De 0 a 3 dá 4 vezes. Então, se eu jogo, por exemplo, esse código aqui, ó, se eu jogo ele para dentro do for, esse digita um valor para raio, ele já pede essa digitação aqui por 4 vezes, né? Deixa eu ajeitar aqui a indentação, que é importante também. Só que aqui essa variável, cada vez que eu for digitar, eu perco o valor que eu tinha anteriormente, né? Então eu tenho que calcular já nessa chamada. Então, como é que nós vamos fazer? Uma saída para a gente seria, no caso, utilizar, ao invés de uma variável simples, um vetor para raio, né? De tamanho 4. Seria interessante. Outra sugestão seria utilizar uma função, que é o que nós vamos fazer também. Mas vamos lá. Raio agora. Ele é um vetor de tamanho 4. Como o 4 está se repetindo aqui e pode se repetir mais na frente, né, nós podemos também criar um define para tamanho e colocar aqui 4. Né? Ao invés de colocar o 4 e repetir o 4, eu repito o tamanho. Se eu quiser mudar o valor desse 4 para outro número, só é mudar aqui, ó, que muda em todas as ocorrências de tamanho, como eu falei na última aula. Ok? Pronto, eu vou fazer aqui a questão sem usar vetores, só para simplificar. Eu ia colocar vetores aqui, eu vou tirar, eu vou deixar assim. Ao final, eu vou passar, se eu me lembrar, lá na sexta, né? Eu tenho até a quinta, se não me engano, até a quinta questão. A sexta a gente utiliza vetores, porque eu vou precisar passar vetor para a função, como argumento da função, e eu não falei isso, então eu vou deixar para o final, para não misturar muito as coisas, ok? Eu falo um pouco devagar, né? Quem quiser aí adiantar o vídeo, pode ficar melhor, né? Quem já estiver entendendo, quem já está por dentro de tudo aqui que eu estou falando. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Vou abaixar aqui, vou pegar essa parte. Eu dou um Ctrl X, que ele recorta, né? E dou um Ctrl V aqui. Então, assim, ele vai repetir esse trecho aqui 4 vezes. Vamos testar para ver se está funcionando. Digite o valor para o raio. Eu vou digitar o valor 2, que eu já digitei. Ele aparece. A área do círculo é 12,56.
e pede novamente. Digite um valor para o raio. Vou digitar 1,5. Calcula novamente. Pediu a terceira vez, coloquei 7. E pediu a quarta vez, que eu vou colocar 5. E aí acaba, não é, a execução do programa. Então está funcionando. Está funcionando. Atingiu o objetivo da questão, que pediu para calcular 4 vezes. Como o intuito desta aula é utilizar funções, nós vamos criar uma função que vai fazer esse cálculo aqui, ó. Ok? E aí nós vamos estar chamando esta função. Então eu vou fazer aqui uma função chamada área círculo. Eu posso já colocar aqui calcula área do círculo. Esta função ela vai receber o parâmetro. Para ela calcular a área do círculo, ela já sabe o valor de π, mas ela precisa do raio. Então ela vai receber o raio. E esta função, como é que se diz? Tem várias opções aqui agora. Eu vou copiar esse código aqui e vou explicando ao mesmo tempo. Que eu posso declarar agora aqui dentro. Float área círculo. Repare que eu não coloquei nenhum tipo de retorno ainda, não é? Na linha 6, eu posso colocar um void e imprimir aqui, ou eu posso colocar um tipo de retorno. Eu vou colocar o void e vou imprimir aqui. Então essa impressão, eu vou dar um Ctrl X também aqui e vou colar ela aqui embaixo, na linha 9. Pronto. Então agora eu tenho uma função void calcula a área círculo, que recebe um raio, e coloca esse raio aqui nessa operação, certo? Junto com π, coloca na área do círculo e aqui dentro da própria função imprimo, certo? Então aqui agora eu não preciso desta variável mais nesse local, porque ela já está sendo declarada aqui dentro da função. E aqui agora eu não calculo mais a área do círculo, eu faço chamada para a função. Então, como é que eu chamo esta função? É só colocar o nome da função, calcula área círculo, está igual, calcula área círculo. Também você pode estar copiando, né? Aqui, ó, dá um Ctrl C aqui já dá um Ctrl V, entendeu? Para evitar erro. Então eu chamo ela calcula área círculo e passo o que ela precisa. Passo o raio. Ok? Vamos executar para ver se está funcionando desta forma. Digito um valor para raio, vou colocar o 1, né? Está 3,14, vou botar o 2, 12,56, a gente já viu. O 3, né? E o 4. Então, ok, funcionou. Então, está fazendo a chamada da função e lá na função ele faz a impressão da área, né? Ele faz tanto o cálculo quanto a impressão da área. Tem uma simplificação que a gente pode estar fazendo para eliminar essas duas linhas aqui, ó. Quando a gente vai mais para... né, e fazer o cálculo da área já aqui dentro, né, colocar π vezes raio aqui no lugar dessa variável. Você também pode fazer e testar aí, ver se dá tudo certo. Mas a gente vai para a próxima questão, que diz o seguinte. Modifique o programa anterior para calcular a área de diversos círculos. Eu estou calculando aqui
a área de tamanho, 4. Né? Mas agora eu quero diversos, eu não sei quantos são, entendeu? Então tem algumas formas de fazer isso. Eu posso colocar dentro do while, como a gente está acostumado, né? Ao invés do for, eu vou utilizar um while e perguntar digite a área do raio ao menos 1 para sair. Vamos fazer dessa forma? Então, vou fazer o seguinte, aqui eu vou dar um printf, vou colocar um printf e vou dizer digite um valor para o raio ou menos 1 para sair. Quem está com dúvida aí nessa parte, né, de utilizar o while, já presta bem atenção aí e vai fazendo, né? O importante é você ir assistindo a aula e ao mesmo tempo tentar fazer. Então aqui eu já tiro, né, o for, já coloco como while, né, enquanto raio diferente de menos 1, né, eu coloquei isso, enquanto raio diferente de menos 1, ele vai fazer esse cálculo, vai chamar a função e tal. Só que aqui eu vou inverter, porque nesse momento aqui, ó, eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar, vou copiar dessa linha. Nesse momento aqui, nessa linha 21, eu não preciso pedir para o usuário digitar um valor de raio, porque na linha 18 eu já tenho um valor de raio. Então, com esse valor de raio que eu capturei na linha 18, eu já posso passar para a linha 24. Então, eu vou inverter. Eu vou colocar essa linha aqui, ó. Aqui, ó. Criar esses espaços. Entendeu? Então, eu pedi para digitar aqui. Recuperei o valor do raio. O raio é diferente de menos 1. Se for, eu passo para dentro do while. Calcula a área do círculo. Já passo esse raio que eu recuperei aqui. Quando eu peço para digitar novamente, né? Então aqui eu digite um valor para o raio, aqui, ou menos 1 para sair. Nesse segundo pedido que eu faço aqui, já é para a próxima execução do while, entendeu? Então a gente vai testar novamente. Digite um valor para o raio, ou menos 1 para sair. Já vou logo digitando menos 1. Pronto, já acabou a execução do programa. Então, já está dando certo, né? O while. O valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O valor 1.1. Então, assim, ele não para. Enquanto eu não digitar menos 1, 55, né? 12. Aí eu vou digitar menos 1 para sair. Pronto, acabou a execução do programa. Então, atingiu o objetivo da questão, né? Temos que pensar nisso. Calcular a área de diversos círculos. Então, eu não sei a quantidade. Então, mais apropriado para isso é um while. Quando eu sabia a quantidade, 4, né, era a quantidade que eu tinha aqui na questão 2, o mais apropriado seria o laço for, que foi o que a gente utilizou.
Então, vocês podem ir fazendo no mesmo código, mas se quiser deixar separado, deixar um com for, o outro com while, o outro sem função, o outro com função, para depois comparar também pode ser interessante. Agora eu estou na questão 4. A partir das funcionalidades do programa desenvolvido anteriormente, acrescente o cálculo do volume de um cilindro. Então, eu vou deixar para a próxima parte do vídeo, né, a questão 4 e a questão 5, certo? Senão fica muito grande o arquivo, fica difícil para trabalhar aqui, ok?